Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a Europa, mais especificamente sobre as questões econômicas, né, associadas à Europa, seu desenvolvimento econômico, seu desenvolvimento industrial, né, a diferenciação entre as formas da economia do leste europeu, né, e da Europa que a gente chama de Europa Ocidental. A gente vai poder perceber alguns processos de desenvolvimento diferentes entre essas regiões, né, para poder compreender como que a Europa até hoje, né, é uma das regiões com o capitalismo mais forte, né, uma região que centraliza muito da economia mundial, e a gente precisa compreender como isso vai acontecendo ao longo do tempo. Primeira coisa que a gente precisa saber é que na Europa como um todo existe uma grande diversidade econômica, né? Apesar da Europa ter grandes indústrias, na Europa também se faz de todos os tipos de atividade econômica, desde as atividades primárias, né, as atividades secundárias industriais, a, obviamente, as atividades terciárias associadas ao comércio e aos serviços. E isso se dá, inicialmente, pela localização, pela questão histórica que a gente já falou em outras aulas, né? A gente sabe que o continente europeu, por ser um continente central, né, entre África, Ásia, né, e Américas, né, sempre foi um ponto de passagem obrigatório. Além disso, ainda tem a questão de que foi do continente europeu que partiram as grandes navegações, então está associada à centralidade do mercantilismo, que vai dar origem ao capitalismo, que vai se transformar no capitalismo que vira o berço da Revolução Industrial, ou seja, o capitalismo industrial. E todo esse processo, né, fez com que a Europa sempre tivesse muita integração cultural, integração tecnológica, integração de conhecimentos, e esses processos foram sendo utilizados também para questões econômicas. Por isso que a gente vê diversos tipos de economia, diversas formas de produção de coisas parecidas, mas diferentes entre si dentro da própria Europa. Então, esse processo, né, histórico que remonta ali desde o mercantilismo, né, fez com que a Europa saísse na frente dos outros países, né, das outras regiões do mundo, em relação à economia, né? Ela começou a se desenvolver economicamente muito antes dos outros, né? E isso faz com que ela tenha até hoje um elevado desenvolvimento econômico, apesar de a gente já ter outros países ali que rivalizam diretamente com a Europa, né? Se a gente colocar a Europa como um todo, como um continente único, né, a Europa é o lugar mais forte economicamente do mundo. Juntos, né, quando a gente vai ver na próxima aula, a Europa é muito mais forte junta do que os Estados Unidos sozinho, né? Mas se a gente separar a Europa em países, aí a questão muda um pouquinho. Então, só que esse processo de industrialização desde 1750, 1780, né, o início da Revolução Industrial se espalhando por toda a Europa, também trouxe muitos impactos. A gente sabe que o continente europeu, como a gente já viu nas aulas sobre as questões naturais, é um continente que tem suas especificidades, né? Temos áreas extremamente frias, áreas montanhosas, áreas de planície, né? Concentrações urbanas. Então a gente sabe que esse somatório de relações faz com que o meio ambiente seja extremamente utilizado. Se ele é extremamente utilizado, é extremamente degradado. Isso gera problemas ambientais, né? Poluição, né? Que a gente viu em algumas outras aulas anteriormente. As principais regiões industriais da Europa, a gente vai citar algumas delas, mas a gente pode entender que, né, dentro dos principais países europeus, né, a gente poderia falar quais são os principais países. Né, o Reino Unido, a Alemanha, França, Itália, Espanha, principalmente, todos esses países, toda essa região da Europa Ocidental, né, são extremamente desenvolvidos. E a gente pode colocar aí no Reino Unido, né, como é um país bem pequenininho, né, tem uma industrialização bastante forte, pois foi ali que surgiu a industrialização, então tem uma industrialização consolidada, né, com força em algumas áreas como a automobilística, indústria naval, tecnologia, né, todas elas concentradas ali nas proximidades de Londres, Manchester, Liverpool, as principais cidades. Outra região que ultrapassa somente um país é a região do Vale do Rio Ruhr e do Rio Reno. Né? A gente pode ver nessa imagem aí o Rio Reno, né, passando aí por Alemanha, passando por uma parte da França, chegando até Amsterdã, né, vindo lá de Zurique, vindo dos Alpes suíços, dali tem a sua nascente, e a gente vê que ele vai passando por várias áreas, que são as áreas industriais desses países. Né? Ou seja, e além disso tudo, ele tem uma questão importante da integração, né? Integra várias economias bastante importantes, né? Fonte de sustento, principalmente da indústria automobilística alemã, que é extremamente forte, né? A indústria de automação alemã. E a gente tem algumas áreas ali também associadas à indústria automobilística também da França, né? Então a gente pode perceber que essa região é a região mais concentrada e desenvolvida da Europa, porque além de ter
conectar Suíça, França, Holanda e Alemanha, né, nós temos passando pela área industrial do país mais importante da Europa em questões econômicas, né, que é a Alemanha, é o país mais forte deles. Além disso, a gente tem ainda algumas outras regiões, na Itália, na Holanda, na Suécia, né, principalmente a região ali do Vale do Rio Pó, né, que fica ali no norte da Itália, então passa por Milão, Turim, passa próximo dessas cidades, vai desembocar lá quase no final em Veneza, né. Nós temos ali, como a gente já viu, ali no Vale do Rio Reno, né, que chega até a Holanda, e ali a gente tem diversas indústrias importantes. O que é importante a gente compreender é que diversas dessas indústrias, como por exemplo a Dutch Shell, a Philips, Unilever, entre outros, Scania, Volvo, indústrias que a gente vê cotidianamente no nosso dia a dia, né, elas têm origem europeia, né? As indústrias das marcas de carro, Volkswagen, Peugeot, né, Citroën, todas essas são indústrias europeias que chegam aqui, são extremamente fortes, né, que chegam aqui nas Américas e também estão espalhadas por todo o planeta. Para a gente poder entender, né, como eu falei, a gente divide a Europa em duas áreas bem distintas, né, a economia do leste europeu e a economia da Europa Ocidental. A gente está falando um pouquinho da economia da Europa Ocidental, mas a gente precisa entender a economia do leste europeu, que é bem diferente, né? Como a gente já disse em todas as aulas, nós temos duas Europas que em questões históricas, culturais, são bem distintas, né? Essa Europa Oriental ou o leste europeu é aquela área que a gente já falou, né, que está mais associada à cultura eslava, à língua eslava, né, ao catolicismo ortodoxo, então tem uma diferença cultural bem grande. Além disso, né, desde os anos 1922, né, em diante, até o início dos anos 90, né, foi controlada pela União Soviética, né, de caráter socialista, portanto ela tinha uma base econômica baseada em outro sistema econômico, então não se conectava, não fazia comércio com a Europa ocidental, com essa Europa da Alemanha, da França, né, que se desenvolvia. Então o que a gente pode perceber é que ela se desenvolveu de outra forma até os anos 90. E aí a gente chega nos anos 90, né, com o fim da União Soviética, a desestruturação dessa economia central que se baseava em Moscou, na União Soviética, né, o leste europeu passou por grandes transformações. E as grandes transformações foi basicamente a entrada do capitalismo, né? Ou seja, há uma reestruturação industrial, abrem-se os mercados, né, as empresas estatais começam a desaparecer, ser privatizadas, compradas, mas compradas por quem? Por países externos, né, por empresários de outros países, né? E o que acontece é que nesses países, principalmente nos países mais pobres do leste europeu, aqueles que eram dominados pela União Soviética, nós tivemos grandes problemas associados à concentração de renda e desigualdade social. Por quê? Porque no final dos anos 90, quando vai acontecer essa transição, né, os países já estão muito atrás dos países capitalistas do Ocidente. O que acontece é que as empresas, os produtos não valiam basicamente nada, né? E quando elas são vendidas, né, para as economias, elas são vendidas para países de fora, né, por um preço altíssimo. Um preço baixíssimo, desculpa. E esse preço baixíssimo, né, faz com que pessoas de fora controlem a economia de dentro. Ou seja, pessoas da Europa Ocidental vão controlar a economia e ser donas de grande parte de todas as empresas dos países do leste europeu. Ou seja, os países do leste europeu vão ter empresas que, né, controlam toda a sua economia na mão de pessoas de fora do seu país. Ou seja, existe uma desigualdade muito grande, existe uma concentração de renda, uma concentração empresarial muito grande, um monopólio empresarial muito grande, e isso se deu por causa dessa diferença entre os valores entre as empresas ocidentais e as empresas socialistas no momento em que elas foram vendidas, né? A gente pode dizer que elas foram vendidas a preço de banana, só que no leste europeu ninguém tinha esse dinheiro. Então quem comprou foram empresários de outros lugares, ou seja, concentrou a renda, os interesses que vão ser defendidos pelas essas empresas são interesses externos, às vezes não interesses internos. E aqui a gente coloca um mapinha só para a gente ter uma noção, né, da diversidade associada principalmente a minérios e energia. E por que eu coloquei associadas a minério e energia? Porque a gente sabe que minérios e energia são a base de toda a economia, né? Porque é a partir dela que vão se transformar, vão ser criadas aquelas indústrias que a gente chama de indústrias de base, que vão dar sustentação para as indústrias de bens secundários, né? E as indústrias de bens de consumo. Ou seja, a indústria de base ela necessita de energia e de matéria-prima. E matéria-prima geralmente é matéria-prima mineral, ou seja, siderurgia, né, ela que vai possibilitar a criação das empresas automobilísticas e assim por diante. Então a gente pode ver que existe uma diversidade muito grande
né? O que faz com que as empresas e a economia se diversifiquem por toda a Europa. Afinal de contas, as empresas precisam estar próximas das áreas de extração de matéria-prima. Quanto mais próximas, mais barato será o seu produto. Então, por isso que a gente vê uma dispersão empresarial por toda a Europa, principalmente após os anos 90, com o fim da Guerra Fria. E aí a gente pode falar também de agropecuária. Lembrando que a gente precisa sempre ponderar que a Europa tem um terreno extremamente diminuto em relação a outros países, né? A gente sabe que o Brasil é maior do que a Europa, por exemplo, né? Dentro desse território existem áreas frias demais, altas demais, né? Secas, né? E assim por diante. Então a gente precisa entender que dessas áreas que já são pequenas, poucas são úteis e muito favoráveis à plantação. Mas mesmo assim a gente vê na Europa uma produtividade muito grande, né? Principalmente porque tem algumas áreas ali que tem um solo bastante fértil. Mas por que a gente tem essa produtividade muito grande? Porque na Europa existe um emprego de tecnologia, né, da produção agropecuária muito grande, porque é uma necessidade. Eles precisam que aquele solo que está disponível para plantação seja extremamente fértil, produza o ano inteiro. Então eles utilizam, né, técnicas extremamente modernas, né, adequadas às suas questões climáticas, suas questões associadas às estações do ano, né, ou seja, tem uma elevada produtividade. E essa elevada produtividade é o que faz da Europa ser um dos centros, né, mesmo tendo um território muito pequeno, ser uma das bases de sua produção alimentícia para si mesmo. A Europa produz muito do que ela consome, né, apesar dela comprar gêneros externos, né, principalmente associados à carne, algumas coisas que precisam de maior espaço, mas produtos vegetais, a grande maioria do que se consome na Europa é produzido na própria Europa, né? E aí por isso a gente também pode perceber que na Europa se consome, por exemplo, muitos tubérculos, né? Tubérculos são aquele tipo de vegetação, de alimento que nasce dentro da terra, né? Por quê? Porque dentro da terra a temperatura, né, ela é mais amena, e por ser mais amena ela pode ser produzida o tempo inteiro. Por isso que se come muita batata, por exemplo, na grande parte dos países europeus, né? Porque independente do clima, né, o solo, né, permanece com uma temperatura semelhante, e essa temperatura semelhante faz com que a batata possa crescer e ser produzida o ano inteiro, por exemplo, né? Outra coisa que se consome muito também são cereais, né, principalmente aqueles cereais associados ao clima frio, por isso que se come muito pão, né, também, porque eles fazem diversos tipos de cereais, diversos tipos de pães, né, por isso que uma coisa muito comum na Europa é comer pão, né? Outra coisa muito importante, a gente vai ver mais à frente, a questão de peixe. Se come muito peixe na Europa também, afinal de contas nós temos muitas saídas para o mar, né? A Europa ela tem várias pequenas entradinhas para o mar no seu território, a gente vê que aquelas áreas são propícias para a pescaria. A pecuária, a gente sabe que a pecuária, né, a criação de animais para corte, a gente sabe que tem bastante pecuária, mas a questão principal que eles se cria na Europa são os porcos, né? Principalmente os suínos, né? Bovinos só em áreas muito extensas, como por exemplo na Rússia, né, em certas áreas da Alemanha, assim por diante. Só que a principal produção pecuária é a produção de suínos, porque eles podem ser criados, né, em áreas menores, né, não precisam de pasto aberto, como por exemplo os bovinos necessitam. Então os rebanhos de suínos, ovinos, né, a gente sabe que tem mais saída. E aí a gente pode entender também que na Europa existe uma política agrícola comum, né? Ou seja, a gente vai ver um pouquinho mais sobre essas políticas comuns quando a gente for falar de União Europeia, mas a gente sabe que os governos europeus eles protegem seus agricultores da concorrência externa, eles tentam forçar, dar subsídios, empréstimos aos grandes empresários do ramo da agricultura para que eles continuem produzindo, porque além de gerarem empregos, eles geram renda interna, né? E compram uns dos outros. Por quê? Porque se eles fossem concorrer com produtos aqui fora, né, nossa carne, por exemplo, brasileira, entraria muito barata na Europa, né? Se fosse muito barata na Europa, eles consumiriam muito mais bovino do que suíno. E se eles consumirem nossos bovinos, né, muitos empresários europeus vão quebrar. Então eles têm essa política externa de que produtos que venham de fora da Europa, né, eles têm uma alta taxação, ou seja, chegam caros demais nos mercados. E aí vai diminuir o consumo, diminuindo o consumo, eles conseguem, na verdade, ampliar o comércio interno. Ou seja, por isso eles subsidiam a produção. Subsidiar é emprestar dinheiro, né, ou diminuir taxas, né, para que esses produtores internos consigam produzir de forma mais barata, conseguindo vender de forma mais barata e, por isso, vender nos mercados, para que a economia consiga girar. Então a gente consegue ver aí a agricultura, né, espalhada pela Europa. Principalmente a gente pode ver aí
as áreas, como a gente pode ver, áreas sem agricultura, como eu falei, áreas frias demais, áreas de proteção, de exploração florestal, principalmente para caça e pesca, né, a pecuária intensiva, né, a gente consegue ver aí numa região um pouquinho mais ao norte da Europa, né, num clima que não está nem tão frio, né, e também não é tão seco, porque tem aquela corrente que consegue levar a umidade para essa região. E a gente pode ver ali que existem a agricultura comercial de cereais em determinadas áreas, né, pecuária comercial mecanizada, né, pecuária comercial mecanizada a gente está falando principalmente de suínos nesse caso, né, a policultivo mediterrâneo, né, que temos ali na área do Mediterrâneo, a área mais quente, um pouco mais seca, né, também nós temos ali um policultivo, ou seja, se produz de várias coisas de acordo com a estação do ano, porque a gente sabe que a estação do ano nesta parte muda muito, né? E aí a gente chega na pesca, né? A pesca é muito desenvolvida, principalmente nos países mais ao norte, né? Noruega, Finlândia e Suécia, de onde vêm os bacalhaus que a gente come de vez em quando, né? Espanha, Portugal e Rússia, e utilizam por quê? Porque nós temos nessas águas, né, peixes de característica fria, que o bacalhau, o salmão, o atum, são peixes, né, que são sobrevivem muito mais nesses ambientes, né, e por isso que todas as produções do mundo inteiro são pescadas nessa região, né, do Ártico, né, do norte do mundo. Outra coisa importante também é que, pelo fato da Europa, né, ser formada por diversas entradas, a gente chama de arquipélagos, né, esses arquipélagos dão muitas saídas para o mar. Então, grande parte da economia, grande parte da carga de proteína animal vinda da alimentação do povo europeu é de origem do mar, né? Ou seja, tem origem no que a gente chama da pesca. E como a gente já viu, né, no mapa anterior, né, os recursos minerais, né, estão espalhados por toda a Europa, o que faz com que a economia seja bastante diversa e assim por diante. Né? Então a gente já falou um pouquinho também disso, do grau de industrialização e a diversidade da industrialização associada principalmente a essa questão da diversidade da presença de mineral por toda a Europa, né? E a gente sabe que tem alguns países, né, que tem produzem muito mais do que os outros, como a gente viu no mapa anterior. Tem alguns países que têm mais reservas minerais, né, porque é uma condição natural, ou seja, aquilo dali está dentro do solo, né? E aí ele é retirado, utilizado para a indústria, né? E a gente sabe que também, como a gente vai ver na próxima aula, existe uma política comum de venda entre esses países, o que faz com que todos os países tenham acesso a esses minerais de forma mais barata do que comprando de países externos do bloco europeu. E a gente pode ver aqui as áreas industriais, né? As áreas mais pintadas, como a gente pode ver aí, que são as áreas mais próximas daquela região que a gente viu também no mapa da aula anterior sobre urbanização. A gente consegue perceber, né, que nas áreas industriais estão as maiores quantidades de pessoas, de concentrações urbanas, como a gente pode ver aqui na região do norte, ali da questão da Alemanha, ali próximo a Paris, Bruxelas, né, toda essa região, uma região extremamente industrial, né, que está associada àquele que a gente falou do Rio Reno, né? E a gente precisa também falar de turismo. Como a gente está falando de economia, não tem como a gente não falar de turismo, porque turismo é um ramo da economia que é muito importante e na Europa é extremamente importante. Se no Brasil, né, que nós não temos políticas de turismo bastante difundidas, né, o turismo já representa uma boa parcela de nossa economia, na Europa isso se faz de forma muito grande, por vários motivos. A gente sabe que a Europa tem um dos países mais visitados, né, alguns dos países mais visitados, como França, Itália, Espanha, Reino Unido, Alemanha, né, e esse turismo está associado a diversos fatores. Turismo comercial, né, as pessoas vão para comprar coisas, tem o turismo histórico, né, as pessoas que vão para ver cenários, né, monumentos históricos, né, por exemplo, Roma, né, por exemplo, alguns monumentos na França, associados à história, aquela história que a gente vê na escola, né? Então muitos desses palcos da história aconteceram na Europa e as pessoas vão para isso para ver. Além disso tudo, se associa também a um amplo setor comercial associado ao turismo, né? Cafés, bares, restaurantes, né? A culinária, ou seja, existe a partir dessa história, a partir desses grandes monumentos, né, se cria uma economia que vai suportar a quantidade enorme de pessoas que vai para a Europa em todos os anos, né, principalmente nas épocas mais quentes, né, e nas épocas mais quentes nós temos as regiões do sul, né, que temos o turismo interno também que é bem forte. Outra coisa também, além desse turismo comercial, desse turismo associado a questões históricas, nós também temos o turismo religioso, que é muito forte, principalmente
nas peregrinações cristãs para Roma, Santiago de Compostela, Fátima em Portugal e assim por diante. E aí, obviamente, se existe esta relação interna, este fluxo constante interno dentro da Europa, é necessário, tanto para questões industriais, quanto para questões comerciais, quanto para questões mesmo de trajeto entre pessoas, e a Europa, por ser um continente pequeno, é necessário que exista uma rede, uma malha de transportes extremamente conectada. E a gente sabe, né, a gente já vê em filmes, quando a gente vê as séries que se passam na Europa, que existe uma ampla rede de conexão, que vai desde as questões rodoviárias, né, com as grandes estradas que cortam vários países, até mesmo as linhas de trem super rápido, né, aqueles trens que a gente chama de trem-bala, que cortam a Europa também. Inclusive, né, como eu coloco numa imagem aí, o Eurotúnel, que passa por debaixo do Canal da Mancha, né, ligando França à Inglaterra. Né, um túnel que passa com um trem por debaixo do Canal da Mancha. Ou seja, as ferrovias, as rodovias, né, são extremamente conectadas. E por serem conectadas, né, umas às outras, existe um fluxo interno muito intenso na Europa, o que potencializa a viagem, o comércio, o que potencializa a integração cultural, o que potencializa a integração comercial na Europa. Então, uma ampla rede de transportes não se faz somente por uma ampla rede de rodovias. É necessário que se tenha outros tipos de transportes que carreguem outros tipos de pessoas, ou então outros tipos de mercadorias, né, que façam outros tipos de transporte. Então a gente precisa entender que uma malha rodoviária, uma malha ferroviária integrada é extremamente importante para a economia, coisa que falta bastante aqui no Brasil. Nós temos uma malha rodoviária bastante grande, mas nós temos uma malha ferroviária que foi abandonada há quase 100 anos. Né? Não se vê construção de ferrovias no Brasil há muito tempo. E elas são extremamente importantes, principalmente para escoar produção ou para levar matéria-prima até o local de produção. Né? Por isso que a economia e a indústria europeia é extremamente dinâmica, porque chega-se muito rápido o produto e depois de produzido ele sai muito rápido, se espalha muito rápido pela Europa, pelos portos, e dos portos vão embora. E aí a gente chega também na questão do transporte hidroviário, como a gente já falou nas aulas anteriores, né? Nos portos fluviais, que são aqueles que estão nos rios, principalmente do rio Reno, que atravessa grande parte da Europa, e o rio Danúbio, que atravessa mais áreas ainda, mais ali para o leste europeu, e os portos marítimos, né? Como a gente sabe, já que é uma área de grande produção industrial, é necessário que seja uma área de expansão, de venda também. E para vender é necessário ter portos que consigam receber muita coisa, mas que consigam escoar muita produção. E alguns dos portos mais famosos da Europa e do planeta estão, né, nessa região industrializada, principalmente, por exemplo, o porto de Roterdã, o porto de Nápoles na Itália e assim por diante, que escoam a produção para todos os lugares.